todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Então, vamos agora meditar na palavra do Senhor. Aqueles que têm a sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui diante de uma palavra gloriosa, que o Senhor aqui nos revela coisas maravilhosíssimas. O apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meus amados irmãos, tudo nesta vida há um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque Deus, Ele determinou. Deus, Ele já tinha escolhido e decidido todas as coisas para a honra e glória do seu próprio nome. E quando nós passamos a entender sobre isso, isso nos dá uma motivação maior. Por quê? Porque nós não fomos escolhidos de última hora. De você estar na presença de Deus é um grande milagre da parte do Senhor. É um grande milagre. Assim como o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, como sempre estamos aqui mencionando, que a morte do nosso Jesus Cristo, ela tinha sido predita antes da fundação do mundo. Interessante. E aqui o apóstolo, ele afirma, dizendo: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então nós fomos escolhidos por Deus antes da criação do mundo, e antes da criação do mundo o próprio Filho de Deus já tinha escolhido e decidido em morrer por todos os pecadores. O que isso significa? Significa que Deus já te conhecia antes que o mundo viesse a ser criado. Significa que a nossa mente é muito pequena para compreender a dimensão de tudo isso. A nossa mente é muito limitada para entender a complexidade deste assunto. Mas podemos navegar dentro daquilo que o Espírito Santo nos concede, de acordo com a revelação dada ao apóstolo Paulo,
e a capacidade que o Espírito Santo nos dá para podermos entendermos dentro da nossa pequena limitação. Agora, o que nós podemos entender, e quando nós passamos a compreender muito bem isso, nós temos todos os motivos do mundo para exaltar e magnificar o nosso Deus Todo-Poderoso e entender perfeitamente que não tem nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. É coisa muito louca, né? Antes do mundo ser criado, antes do sol ser criado, antes da lua ser criada, as estrelas serem criadas. Mas Deus nos escolheu. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele sempre nos surpreende, mas nunca pode ser surpreendido. E, no entanto, aqui nós aprendemos pela palavra de Deus, e quando nós passamos a conhecer a verdade, Deus ele vai revelando para nós e mostrando para nós o seu grande projeto. E até aquele que não conhece a Deus, até um próprio ímpio, quando sabe de uma coisa dessa, ele fica maravilhado. Ele fica de boca aberta. E eu estou falando agora de um certo homem chamado Ciro. Um homem que Deus revelou que ele viria 200 anos antes do seu nascimento. E este homem, 200 anos antes dele nascer, Deus tinha usado o profeta para dizer: olha, vai vir um homem um dia, ele é persa, nome Ciro, e este homem vai ser a ferramenta minha para libertar o meu povo. E quando se cumpriu esses dias, quando Ciro ele soube dessa profecia, ele ficou maravilhado. Então Deus ele disse ao meu respeito 200 anos antes de eu nascer. E ele ficou tão motivado com essa profecia, e sabendo que ele era o homem da profecia, que ele fez de tudo também para cumprir o propósito de Deus. E o profeta Jeremias ele tinha profetizado que o cativeiro do povo de Deus duraria 70 anos. E após 70 anos, Deus libertaria o seu povo, por intermédio de Ciro. E Ciro libertou o povo, dando-lhe a oportunidade de voltar para a sua antiga terra e reconstruir a sua vida. Meus amados irmãos, o Senhor ele tem o seu plano, e os seus planos jamais poderão ser frustrados. Você pode talvez não aceitar e não entender, mas vai se cumprir. Quando Deus escolheu o profeta Jeremias e quando Deus revelou para ele o seu propósito, ele disse: eu sou como uma criança. E o Senhor disse: não digas que tu é como uma criança, porque a palavra que eu colocar na tua boca tu vai falar. E as nações eu te dei para o profeta. Então Deus ele revela na palavra dele, no livro de Jeremias, que Deus escolheu ele antes dele nascer. Olha a grandeza do Deus que você serve. Nós aprendemos na palavra do Senhor que o próprio precursor João Batista, o seu nascimento foi predito 700 anos antes dele nascer, pelo profeta Isaías. Não é profundo isso? 700 anos antes da pessoa nascer, Deus ele disse: vai nascer um, e as características são essas, e esse homem vai fazer toda a diferença, é um divisor de águas, é um instrumento meu. No dia que ele nascer, todos vão saber quem é ele. E no entanto, quando João Batista, ainda garoto, ainda com 2 anos de idade, fugindo da perseguição, da matança das crianças, dos inocentes, dada a ordem por Herodes, ele foi conduzido pelo deserto, e viveu pelo deserto, para ser salvo da matança.
E muitas pessoas, sabendo das profecias e sabendo do que Deus tinha manifestado no santuário, falando para o pai dele, Zacarias, muitos diziam assim: eu quero saber o que vai dar esse moço quando ele crescer, porque é tanta coisa que Deus falou sobre ele, e todo mundo ficou de olhos abertos, desde pequenininho. E quando completou o tempo, João Batista saiu pelo deserto. Ele saiu pelo deserto, ele tinha roupas estranhas, vestia roupas feitas de pele de camelo, pelo de camelo, como Elias o tisbita. A sua área gastronômica era esquisita. Ele comia mel silvestre, gafanhoto, é gafanhoto mesmo, não é qualquer tipo de erva, não, é gafanhoto mesmo. Um gafanhoto quase do tamanho da minha mão, da minha palma da minha mão. Pode pesquisar. E aquele negócio amarga. E por isso que ele usava mel também. E de repente ele saía a pregar no meio do deserto, e centenas e milhares de pessoas ouviram a sua voz. Ele pregava: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O machado está posto à raiz da árvore, a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E quando vi os religiosos, os fariseus, os hipócritas, ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Este homem, ele tinha em torno de 200 discípulos e batizava por dia 5.000 pessoas. Um homem que não realizou, entre aspas, nenhum milagre, como Jesus realizava, mas a voz dele era uma trombeta cheia de unção e do poder do Espírito Santo. Porque João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Meus amados irmãos, Deus, ele quando tem o seu propósito, nada pode ser frustrado. Quem crê, diga glória a Deus. E no entanto, nós falamos agora do Messias, o nosso Cristo. O próprio Moisés, o grande profeta do Velho Testamento, ele falou sobre Jesus. Miqueias profetizou, Jeremias profetizou, Zacarias e Isaías profetizaram a respeito do Messias. E o próprio Deus, ele revela isso através do apóstolo João, discípulo do amor, na ilha de Pátimos, dizendo: olha, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, tudo isso já foi planejado bem antes. Tudo isso foi planejado antes do mundo ser criado. Tudo isso já foi escrito. Pastor, o que Deus ele quer falar comigo sobre isso aqui nessa noite? Ele quer dizer para você que você é menina dos olhos dele, ele tem uma aliança com você, que os seus planos não podem ser frustrados, que a ovelha conhece a voz do seu pastor, que Deus te escolheu não pela sua capacidade, mas pelo amor dele. A Bíblia diz que Deus escolheu Jacó. E antes que eles, Jacó e Esaú, manifestassem o seu caráter, fazendo bem ou mal, Deus já tinha escolhido Jacó no ventre. Meus amados irmãos, o nosso Deus, ele escolhe os seus filhos. E como que eu sei que eu sou filho de Deus? É quando você, como a Bíblia revela aqui, olha só. Como que eu sei que eu sou de Deus? Como eu sei que eu sou escolhido de Deus? Olha só, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, se você anda em santidade, irrepreensível, diante da presença de Deus, o que significa isso? O seu coração se atenta pelas coisas do eterno? Você tem prazer de andar nas leis do Senhor e meditar na sua lei de dia e de noite? Apesar de ser uma pessoa falha e pecadora como nós somos, mas o nosso coração é voltado para as coisas eternas. Isso significa que tem alguém lá na eternidade que está olhando para mim, para você, e mesmo que muitas das vezes nossos corações ele pendem para o lado errado, mas a todo momento o Espírito Santo está trabalhando, os anjos estão trabalhando, Deus está intercedendo ao lado do Pai, o nosso Cristo, ele está intercedendo por mim e por você. Os seus planos jamais poderão ser frustrados, ele vai continuar trabalhando e nada poderá impedir o seu projeto de ser realizado. Deus te escolheu.
E o diabo é furioso por isso. No livro do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, a Bíblia diz na queda de Lúcifer, capítulo 28 de Ezequiel, querubim ungido da guarda, um ser maravilhoso, com resplendor tremendo. E a Bíblia diz, por causa da sabedoria e pela multiplicação do seu comércio, o seu coração se encheu de corrupção. E pensaste no teu coração, subirei eu acima do trono de Deus, exaltarei o meu. E Deus lhe disse, você será derrubado de cima para baixo. Será removido no meio das pedras afogueadas, e o mundo saberá qual é a sua vergonha. O diabo é furioso com nós, por cada um de nós. Por quê? Porque Deus nos amou antes que o mundo viesse a ser criado. Quantas oportunidades você já teve? E nós temos tido. Quantas vezes você já negou a Cristo? Através dos seus atos, atitudes, pensamentos? Quantas vezes você já prometeu a Deus que seria fiel naquele aspecto ali, naquela área ali, e você tem falhado, mas está lutando para tentar melhorar, pedindo a Deus auxílio, a graça, o poder do Espírito Santo para poder te ajudar, mas de tempo em tempo, às vezes você acaba resvalando os seus pés, e nem por isso Deus ele olha para você e fala, eu não quero mais nada com você, mas quando você olha para o céu e diz assim, ó Deus, perdoe-me, socorre-me, e Deus ele se atenta novamente para ti, te levantando, te reerguendo, colocando você de pé. E aquele que estava condenado, de repente, um ancião de dias se levanta do lado do Deus Todo-Poderoso e diz, olha Pai, olha só a marca das minhas mãos. Não, o diabo não pode tocar mais nela nem nele. Por que não? Porque ele pecou contra o Senhor, ele infligiu as suas leis, ele infligiu os seus mandamentos, mas agora está debaixo do sangue do Filho de Deus. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele pediu perdão pelos seus pecados, agora o meu sangue ele perdoa todos os pecados. Meus amados irmãos, isso é algo glorioso, é algo tremendo, porque quando nós passamos a entender sobre isso, isso nos dá muito ânimo. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então o Senhor, ele já tinha predestinado isso, que nós viéssemos um dia sermos adotados como filhos de Deus. Amém? Adotados como filhos. Não é coisa maravilhosa? Porque um dia você se encontrará com Deus. Um dia nós estaremos diante do trono de Deus. Um dia, e bem breve. Ah, pastor, eu não quero morrer tão cedo. A vida é breve demais. E quando você piscar, como diz o sábio Salomão, a vida já se foi como uma sombra. O seu vigor desaparece, as suas energias vão se esvaziando, ao passo que a idade vai chegando. O tempo passa, mas a eternidade é eterna e não tem fim. Mas um dia nós estaremos entrando pelos portões das mansões celestiais, e os anjos estão lá, e o Senhor está lá, e nós estaremos preparando para encontrar com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, na santidade, na obediência e diante da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nele, igualmente, vós tem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, versículo 13, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que coisa gloriosa é essa? Deus está dizendo, olha só, além de vocês terem sido escolhidos antes da fundação do mundo, a morte do meu filho ter sido predita antes que o mundo viesse a ser criado, Deus te escolheu, mesmo sabendo que você iria errar, mas Deus olhou para você e disse, eu vou salvar ele, eu vou soprar na direção dele, e vou atraí-lo para a minha presença. Quando você levanta a mão para Cristo, essa é uma atitude simbólica e às vezes muito figurada, mas na verdade,
Quando a pessoa levanta, eu quero aceitar Jesus. Antes de você falar isso, Jesus já te aceitou há muito tempo. Essa decisão não te pertence, essa decisão é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus salva quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer. A Bíblia diz, nós fizemos a leitura aqui, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa é uma escolha divina. Quem vai morar com Ele é quem Ele escolhe. Jesus, Ele disse isso: não me escolheste vós a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome Ele vos conceda. É Ele que te escolheu, é Ele que nos escolheu. E Ele te escolheu para uma coisa muito maior ainda. Ele disse, olha, Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para nos presentear, dizendo, a partir de agora, você será o meu tabernáculo na terra. O Deus Todo-Poderoso não vai morar dentro de uma catedral, por mais bonita que seja. Ele vai morar num coração quebrantado. Ele vai morar no coração quebrantado. Irmão, Deus não olha a aparência do homem, pode ter certeza disso. Quando Ele quis aparecer, não apareceu primeiramente, depois de ressuscitado, não para Pedro, nem para Tomé, muito menos Tomé, e nem João, apareceu para Maria. Quem crê, diga glória a Deus. Quando Jesus quis inaugurar o céu, Ele levou um ladrão. Ô mestre, o senhor está aí, mas não merece tudo isso não, porque o senhor é perfeito, mas nós estamos aqui porque merecemos. E Jesus ouvindo. E o outro bandido lá, cujo coração estava cheio de demônio, estava lá revoltado. Sai daí, se tu pode. Mas aquele outro disse, mestre, quando tu chegar no teu paraíso, na sua terra, o senhor pode lembrar pelo menos de mim? Jesus olha para ele e disse, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Jesus não olha a aparência. Quem crê, diga glória a Deus. Quando Deus quer exaltar, Ele exalta. Ele exalta quem quer e abate quem quer. Quando Deus, Ele deu a ordem a Josué para vencer Jericó, Deus falou assim, eu vou honrar uma pessoa. Eu vou honrar uma prostituta, Raabe. Irmão, quando Deus quer fazer, Ele faz. Quem me entende? Quando Deus, Ele quer honrar uma pessoa, nada pode impedir o seu propósito. Na época de Débora, havia um general chamado Balaque, que significa filho do trovão. E esse general, Deus Ele disse, a vitória eu vou dar para vocês, mas não darei a honra para você, general. A honra eu vou dar para uma mulher. Aleluia. E essa mulher vai pegar uma estaca e fincar na cabeça de Cícera, o general do inimigo. Jael. A honra vai ser de Jael. Irmãos, Deus, eu não sei se você está entendendo, Deus te escolheu por uma obra muito grande, então para de pensar pequeno. Eu não posso, não tenho estudo, não tenho capacidade, assim que é bom. Quanto menos desprovido de si mesmo, de conhecimentos pessoais, de bagagens interiores, quanto menos você se achar, é melhor. Porque assim Deus vai te usar com mais potencialidade. Não tenha dúvida. Quando Deus Ele quer fazer uma obra na vida de uma pessoa, é uma coisa tremenda. O Senhor Jesus, quando foi escolher os 12, Ele não foi na catedral. Ele não foi no curso teológico dirigido por Gamaliel. Ele não foi na faculdade de teologia. Ele foi no meio na praia, procurar uma turma de gente ignorante mesmo, tosco, bruto, que não sabe falar direito, dá má resposta nos outros, gente totalmente turrão, igual Pedro, um mais problemático do que o outro. Jesus escolheu aquele bando de problemas,
Jesus olhava para eles não pelos problemas que eles tinham, que eles eram, mas por aquilo que eles poderiam ser amanhã. Deus olhou para você lá da eternidade, não olhando os seus defeitos, mas aquilo que você poderia fazer depois de banhado, e o Espírito Santo talhar você pelo poder do fogo do Espírito. O nosso Deus é maravilhoso e tremendo, meus irmãos. O nosso Deus, ele procura, a Bíblia diz que Deus, ele procurou um homem para se colocar na brecha, não encontrou nenhum. E eu tenho certeza que nesta noite Deus, ele vai encontrar algumas aqui nesta noite, que venha ter coragem de entrar na brecha, entrar na guerra espiritual para vencer o diabo, porque o diabo não pode nada, mas nós podemos tudo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. O Senhor Deus Todo-Poderoso não nos colocou neste mundo, nesse plano, para ser envergonhado por Satã. Nós não estamos aqui sozinhos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é glória, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Senhor Jesus, sendo Deus e com a natureza humana, ele não pôde realizar o que ele realizou em vida se não tivesse o Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo está aqui nessa noite, ele está aqui, ele está dentro de você também. Então exalte e magnifique o Deus Todo-Poderoso, porque você tem aí a presença do Deus Eterno dentro de ti. E o Senhor disse: olha, eu vou te batizar com o poder do Espírito Santo, e vou te dar armas espirituais. O apóstolo Paulo, ele disse: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as hostes do inferno. O Senhor me chamou. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho armas, mas Ele tem. Eu não tenho poder, mas Ele tem. Eu não tenho conhecimento, mas Ele tem. A palavra não é minha, mas é dEle. Aleluia. E quando Deus, ele abre a boca de um homem, não tem como calar a boca dele. E o Senhor disse: olha, não vos preocupais quando você chegar diante de grandes autoridades, não importa que sejam juízes, governadores, reis, mas abre a boca de vocês, porque quem vai falar através de vocês é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Qual faculdade Pedro estudou? Que tipo de erudição Pedro tinha? Que capacidade humana ele tinha? Nenhuma. Mas quando o Espírito Santo repousou sobre a vida dele, coisas tremendas. Em 2 pregações ele fez uma igreja com 8.000 pessoas. Já pensou? Que coisa tremenda que Deus possa fazer em nossos dias atuais, em nosso meio também. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Então, quando o inimigo olhar para você, a mensagem de hoje é essa. Quando o inimigo olhar para você e falar assim: você não pode, você é fraca, você decepciona, você é uma vergonha, você é um incapaz, você é um derrotado, você pode abrir a sua boca e falar assim: olha, quem é derrotado é você, diabo, porque você não tem mais chance, eu tenho. Aleluia. Alguém morreu por mim na cruz do Calvário, para você não. Jesus morreu por mim, mas não morreu por você. Deus enviou o seu Filho por mim, mas não enviou por você e nem pelos anjos que caíram. Não é momento de glorificar o Senhor? Não temos motivo suficiente para isso? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que os anjos subiam e desciam, assessorando a igreja do Senhor. Você crê que isso pode acontecer nos nossos dias atuais? Você crê que Deus pode colocar um anjo do teu lado para poder te guardar, te proteger? O apóstolo Pedro, ele disse: ao nosso redor tem um anjo do Senhor. Quem crê? Ao nosso redor, o diabo fica rolando, tentando encontrar uma oportunidade. O que isso significa? Significa para o diabo te atacar, para te atingir, tem que passar pelo anjo, tem que passar pelo Espírito Santo. Irmãos, o diabo não tem medo de terno e gravata. O diabo não tem medo de pós-graduação em teologia em qualquer uma faculdade no mundo. Não, ele não tem medo de nada disso. Mas ele tem medo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele tem ódio e pavor daquele que fala em línguas. Ele tem pavor e ódio daquele que ora. Ele tem medo daquele crente que jejua e busca a face do Eterno, porque este tem poder espiritual.
E nessa noite Deus, Ele quer que você saiba que Deus, Ele vai te fortalecer aqui neste lugar. Você vai sair daqui hoje não da mesma forma que você entrou, mas será revestido pelo poder e pela graça do poder do Espírito Santo. Deus, Ele vai sacudir a tua vida espiritual hoje. Deus, Ele te trouxe aqui para dizer para você: olha, eu te escolhi antes que o mundo viesse a ser criado para um grande e poderoso propósito. E nós estamos vivendo o último momento que antecede o arrebatamento da igreja do Senhor. Estamos vivendo no princípio das dores, e após o princípio das dores vai vir a grande tribulação, mas antes disso o arrebatamento vai acontecer, e nós fazemos parte da colheita final. O que isso significa? Significa que Deus está distribuindo hoje dons espirituais, que Deus está te dando um talento para você granjear, para você ganhar alma, para você entrar e enfrentar o diabo, enfrentar o leão e roubar e arrancar as almas que estão aprisionadas no mundo espiritual. Deus, Ele quer fazer da tua vida espiritual um grande marco aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Ele não quer que você tome água em conta-gotas, Ele quer derramar sobre a tua vida águas movimentadas, águas vivas, purificadoras, que venham fazer toda a diferença na tua vida, em nome do Senhor. Ele quer que você saia daqui hoje com autoridade espiritual gloriosa, porque hoje, a partir de hoje, se você tomar posse dessa palavra e se apropriar de tudo isso, você vai sair hoje caminhando para caminhar nos caminhos dos gigantes da fé. Quem crê, diga glória a Deus. Dá para você imaginar que um dia você vai estar no lugar onde Pedro vai estar, onde Pedro vai estar. E talvez o Senhor Jesus ali pessoalmente: vem cá, meu filho, eu vou te mostrar Jó. Esse é meu filho, está vendo? O Jó da Bíblia. É ele, Senhor. Sim, é ele. Vem cá que eu vou te apresentar Moisés. Você não vai nem precisar de apresentação, mas você vai conhecer logo. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João nunca viram, porque eles viveram centenas de anos antes, nunca viram nem Elias e nem Moisés. Mas como reconheceram? Aleluia. Como reconheceram? Como? Aleluia. Deus vai te dar uma capacidade. E talvez Deus, pela diplomacia, aqui, esse aqui é Moisés. Esse aqui é Enoque, que andou com Deus e foi tomado para ele com 360 anos. Você lembra que está escrito na Bíblia? Vou te mostrar Jonas. Isso aqui, Jonas. Vem, eu vou te mostrar Ezequiel, livro difícil de compreender, mais difícil de Apocalipse. Eu vou te mostrar Ezequiel. Ficou com a boca aberta até que ele viesse ser cheio do Espírito Santo. Vou te mostrar o profeta Isaías, lembra dele? Que foi cerrado pelo meio, a mando de Manassés, lembra dele? Aqui, ele aqui. Vou te mostrar agora Manassés, porque ele se converteu. Convertido. Lembra do ladrão da cruz? Aí ele lá dando pulo de alegria. Aleluia, estou aqui. Que maravilha. Que glória. Estaremos lá naquele grande dia. Estaremos com todos os povos lá, vai estar todo mundo junto, japoneses, alemães, italianos, africanos, todos os povos de todas as línguas, de todos os tempos, todos estarão lá adorando e magnificando o Deus Todo-Poderoso. Todos os santos estarão lá naquele grande dia, adorando o Deus eterno para todos sempre. É isso que Deus preparou e está nos aguardando nas mansões celestiais. Então que nós não possamos de forma nenhuma perdermos o foco. Deus, Ele tem, o apóstolo Paulo disse que o que Deus preparou para você é coisa gloriosa, que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que não penetrou no coração do homem. É muito mais do que Deus preparou para você. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. Que profundo! Então, pastor, então quer dizer que eu tenho 5 anos de evangelho, eu sou um novo convertido. Quer dizer que não foi eu, não. Ele te escolheu lá longe. Quem está me entendendo? Antes de Deus criar a baleia, antes de Deus criar os leões, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus, Ele criou os filhos dele. Aleluia. E escolheu eles. Agora não me pergunta, né? O porquê tanta coisa aconteceu. Pastor, Deus criou a terra e colocou Adão lá, e o diabo também, para poder tentar e o povo cair, chegar nisso tudo? Não me pergunta por quê, que a gente vai entender lá. Mas o fato é, Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Eu tenho enfatizado sempre aqui. Agora você sabe que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você sabe que para você ter a certeza, a característica daquele que é salvo em Cristo Jesus, é porque você vive e anda em santidade. É porque há temor e tremor no seu coração, porque Deus colocou, inclinou o nosso coração e colocou o nosso coração disposto a servi-lo. Nós nos deleitamos nas coisas do eterno. Deus nos escolheu. Você sabe disso agora. E agora você está sabendo que a coisa mais importante na nossa vida aqui neste mundo é o Espírito Santo. Quem me entende? É o Espírito Santo. Meus irmãos, não há coisa mais gloriosa e mais preciosa do que isso, de você estar em intimidade e comunhão com Deus. Imagine só, Jesus ele mata a fome de 20.000 pessoas. Quando ele chega na beira da praia, fala assim: discípulos, vai atravessando o mar de Genezaré, eu encontro vocês lá do outro lado. Todo mundo entrou nos barquinhos e saiu remando. Jesus ele subiu para o monte para orar, e orou durante 10 horas consecutivas, e andou sobre as águas 5 quilômetros, jejuando e orando. Que coisa tremenda. Espetáculo isso. Jesus havia realizado grandes milagres. Chegou perto dos discípulos, na terra de Samaria, e falou assim: discípulos, vão na padaria comprar pão, que eu tenho uma coisa que eu vou fazer aqui, que vocês não vão entender agora. Porque ali havia a mulher de Samaria, e vocês já conhecem a história. Depois que os discípulos chegam, não tiveram coragem de falar, mas pensaram. Jesus está conversando com a mulher samaritana, que negócio é esse? Eu disse para vocês que Jesus não olha a aparência. Jesus não faz acepção de pessoas, você lembra? Você lembra que Deus ele disse para Samuel, que era um homem segundo o coração de Deus, ele disse: Samuel, você é como qualquer um dos homens, você olha aquilo que é externo, mas eu olho aquilo que é interno. Você vê o estereótipo, eu olho o interiótipo. Você olha por fora, eu olho por dentro. Você está olhando o Samar por fora, mas eu estou olhando Davi lá no campo. Quem me entende? Deus, às vezes nós olhamos a aparência, mas Deus ele olha o coração. Os discípulos chegaram, a mulher foi impactada, e ela foi correndo até Samaria para contar o que havia acontecido. Os discípulos disseram: mestre, tem pão para o senhor comer, o senhor não quer comer? Eu não. Mas tu não está com fome? Não. O meu alimento, a minha comida é fazer a vontade de Deus. O prazer do Filho de Deus é ouvir a sua voz, se deleitar nele. Deus salvou uma mulher. Jesus ele ganhou uma mulher, e aquela mulher ganhou uma cidade inteira. Eu não sei se você está entendendo. Você está aqui nessa noite, Deus ele quer fazer de você um instrumento tão lindo e poderoso, que você vai ser usado por Deus, através do seu testemunho, para ganhar a tua família inteira, para ganhar todo mundo na sua casa, no seu trabalho, e todo mundo que se relacionar com você, vai sentir o impacto do Espírito Santo, vai olhar para você: o que aconteceu, hein? O que aconteceu com você? Você mudou tanto, você está tão diferente. É porque Jesus está na minha vida, Ele está morando no meu coração. Agora eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho um novo estilo de vida, a minha vida é outra, direcionada pelo Todo-Poderoso. Deus ele muda. Mas não desista. Pastor, estou tão longe disso. Mas não desista. Um passo de cada vez, caminhando sempre. Não pare, não desista. Retroceder nunca, render-se jamais. Amém? Avance. Tropeçou, levanta, vamos à luta. Porque alguém morreu na cruz. Esse quem morreu na cruz é o Filho de Deus, ele é perfeito. Ele carregou sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade, se tornou maldito por nós e nos conduziu à paz e à libertação plena. Então levanta a sua cabeça, renda-se a Cristo, porque Cristo está aqui nessa noite para fazer uma nova história na tua vida. Aceite o Senhor no seu coração, caminhe com Ele, porque Ele é vitorioso em todas as coisas. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Amém? Deus ele pode fazer coisas incríveis e impossíveis.
Você crê nisso? Você crê no Filho de Deus? Você crê no poder do Espírito Santo? Você tem noção do que Deus pode fazer através de um homem só? Imagine, havia um homem, para mim terminar, e esse homem ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Ele era um homem gordinho, ronchunchudo, e o nome dele é Dwight Lyman Moody, conhecido como Moody. E lá em Londres, ele estava ouvindo uma pregação do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E eu tenho essa pregação. E Spurgeon disse: vocês não fazem ideia do que Deus pode fazer através de um homem só. Vocês não fazem ideia do que Deus pode fazer através de um homem só. Através de um homem, Deus salvou, tirou o povo do Egito. Um homem. Através de um ex-endemoniado de Gadara, ele ganhou Decápolis, 10 cidades gregas. Um homem só. Um homem só. E ali Spurgeon estava pregando e falando, cheio do Espírito Santo. Ele disse: se aqui nesse auditório com 9.000 pessoas, se tiver pelo menos uma pessoa que esteja disposto a falar assim: Senhor, eu quero me entregar de corpo, alma e espírito, sem reserva, me julgar no altar de Deus, mas eu quero que tu faça a tua vontade. E de repente aquele homem foi se aproximando diante do altar, se ajoelhou e levantou a sua mão e disse: eu quero ser este homem. O príncipe dos pregadores orou para ele. E esse homem se tornou um dos maiores ganhadores de almas do mundo. Mais de 1 milhão de almas foram ganhas através do ministério de Moody. Através de Moody. Vocês não têm ideia do que Deus pode fazer através de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Vocês já ouviram falar do maior avivamento do século passado? 1909? Fez 100 anos. Chamado o Grande Avivamento da Rua Azusa. Pega lá na internet e vai ver para você ver. Deus usou um homem, Simon, e ele começou a usar as mulheres eram cheias do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo era tão poderoso e tão avassalador, que pessoas caíam no chão de poder, eles oravam dias e dias, consequentemente o poder do Espírito Santo era real a todo dia. A igreja não fechava, 24 horas por dia. E qualquer momento que você entrava lá, pessoas do mundo inteiro entravam lá. Iam lá para conhecer e para saber o que estava acontecendo naquele lugar. Uma certa vez os bombeiros foram chamados. Acharam que estava acontecendo um incêndio. Era o calor do Espírito que estava indo lá para o lado de fora. Aquelas mulheres, Deus levantou os ministérios das mulheres nessa época, e grandes coisas, Deus levantou grandes profetisas, mulheres cheias do Espírito Santo, o evangelho foi crescendo, 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 e realizando grandes coisas. Aquele lugar ficou pequeno rapidamente, e de repente tiveram que colocar uma tenda para 15, 20 mil pessoas. Meus amados irmãos, o mesmo Espírito está aqui nessa noite. O que Ele está querendo de nós é que nós entreguemos a nossa vida a Ele completamente, sem reservas. Essa vida passa, e passa rapidamente, mas o que Deus quer que você desfrute é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Não dá para minha frente. Deus te escolheu. Que Deus eleitos de Deus aqui. Quando o apóstolo Paulo cumprimentava as igrejas: eu saúdo os santos, os eleitos, capaz do Senhor. Aleluia. Que Deus eleitos estão aqui. Vamos à luta, porque Deus está aqui conosco, amém? O general da peleja está aqui nesta noite. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portões eternos, porque está entrando o Rei da Glória. E talvez alguém perguntou: quem é o Rei da Glória? O Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Você serve o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Imortal, que também dará a você
não somente o elixir da imortalidade, mas o dom da imortalidade. Você não morrerá espiritualmente, mas você viverá eternamente, ao lado de Todo-Poderoso para todo sempre. Deus projetou isso e nada pode ser frustrado. Amém? Vamos tomar posse disso e vamos colocar de pé em nome de Jesus.